Vamos seguindo aqui o cotidiano de hoje, falando sobre educação. Como promover uma educação de excelência, hein? Acho que esse é o desejo de milhares de pais, de alunos, de todo corpos discentes e docentes de qualquer escola neste Brasil afora. E como promover essa educação de qualidade? Vamos ouvir um consultor, especialista em vendas, autor de livros nessa área e também palestrante motivacional, que tem aqui uma receita bacana para nos ensinar. Éric Pena, bem-vindo. Olá, Regiane, boa tarde, satisfação enorme falar com você e os ouvintes da Rádio Nacional do programa Cotidiano. Realmente, se alguém deseja atuar com excelência na educação, se prepare, o trabalho será árduo e contínuo. Opa, e como é que você conseguiu sintetizar esses 10 passos para a excelência, para uma educação de excelência, Éric? Bom, eu gosto muito, sou apaixonado pela educação, tenho percorrido, Regiane, o Brasil fazendo palestras e treinamentos na linha de educação, na área comportamental dos professores, então eu escuto, aprendo muito com eles e fiz um curso internacional em Orlando sobre gestão de excelência. Eu achei extremamente interessante, Regiane, porque tinha muitos pontos em comum nesse curso, uma grande organização, uma universidade americana e esse instituto, e que eu via no dia a dia das escolas, das secretarias de educação. Então eu sintetizei num artigo e numa palestra alguns passos que colaboram para a excelência na educação. Opa, então vamos lá, já que o nosso tempo urge aqui, viu, Éric? Que passos são esses? Alguns que eu posso destacar. Primeiro, a atenção aos detalhes. Porque às vezes o professor ou a parte pedagógica se preocupa apenas com o momento em sala de aula, mas Sim. Esquece que uma educação de excelência tem que envolver toda a comunidade escolar, desde a limpeza na escola, o capricho por jardim próximo à sala de aula, a simpatia das pessoas que estão ali para responder às dúvidas dos alunos ou dos pais. Um dos outros, trabalhar, Regiane, num conceito de show. Esse é o segundo ponto que eu destaco. Profissional da educação, e aí não só o professor, tem que trabalhar cada dia como se fosse um verdadeiro show. Ele é membro do elenco da educação que vai dar um show para os alunos. Esse sentido aí do show é exatamente no sentido de que o professor deve cativar a atenção dos alunos, né? Exatamente, Regiane. Inclusive, já aproveito para indicar aos professores que estão nos escutando um livro sensacional que chama Aula Nota 10. Sim. É um livro de educação do professor chamado Lemove, que ele relacionou 49 técnicas para a gente ser um verdadeiro campeão de audiência. Ou seja, bacana. Ao invés do professor, Regiane, ficar brigando com o aluno por atenção, ele pode usar essas técnicas e aí vai cativar tanto o aluno que ele vai virar um verdadeiro campeão de audiência na sala de aula. Ou seja, a tecnologia, por exemplo, como uma aliada, não como uma inimiga. Sim, o que mais, professor? Outro ponto, a questão de inovar sempre. É comum nas palestras que eu vou ministrar, Regiane, encontrar professores que falam assim, mas eu já estou há 20, 25 anos, eu já sei tudo. Esse é o cuidado. Gosto sempre de uma frase do Walt Disney, que ele dizia assim, o parque nunca está concluído. Quando ele visitava os parques, ele falava assim, quando a gente acha que sabe tudo, na verdade a gente não sabe nada. Sim. Então a gente tem que realmente se preocupar, qual foi a última qualificação que a gente fez, qual a última capacitação para toda a nossa equipe. Não, Regiane, cuidado para essa capacitação não ser apenas na área técnica, porque tem uma frase do educador Paulo Freire que diz que a educação necessita tanto de formação técnica, mas também de sonhos e utopia. Pois é, então aí nessa parte a gente pode chamar também de novidade, né? Todo ser humano gosta muito de coisas novas, de aprender coisas novas, né?
Tem razão. A gente não pode querer que o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Sim. Então, o processo ensino-aprendizagem que deu certo há 10 anos, pode ser que não dê certo hoje. O mundo mudou, a educação mudou, o aluno mudou, e nós, profissionais da educação, precisamos também inovar. Dentro desse conceito, vou apresentar mais uma. Sim. Eu aponto na palestra e também no texto, Regiane, a questão da paixão e da alegria. Sim. Teve um grande estudioso da educação chamado Cláudio Naranjo, foi contratado para fazer um estudo da educação brasileira. E olha só que interessante, uma das coisas que ele falou foi currículo brasileiro. Muito bom, claro que é preciso melhorar, mas o que mais falta na educação brasileira é afeto. Que louco! Dentro e fora da sala de aula. Puxa é importante que a gente tem de ensinar, mas mais alegria na arte de ensinar, um tempo para brincar, para abraçar, o cuidado emocional, a atenção, olho no olho, faz muita diferença. Pois é, o aluno e o professor estarem envolvidos nessa nuvem de afeto, porque é uma relação diária ali. Se não houver afeto, como é que vai ser? Não é isso, Eric? Perfeito. Aí eu quero dar uma sugestão de livro e contar rapidamente uma história que aconteceu comigo. Quem gostar desse assunto, tem um livro maravilhoso chamado As 5 Linguagens do Amor. E é um livro fantástico do Gary Chapman que fala como os alunos, as crianças, os jovens se relacionam. Como ele entende que é o afeto para ele, como ele dá e recebe amor. E o caso sobre isso, eu fui uma vez na escola da minha filha e ela chegou, primeiro dia de aula, em casa, eu perguntei aí como foi. Ela falou, gostei bastante, pai. É uma coisa que eu não gostei, que a professora não me deu um abraço. Olha só que interessante. No dia seguinte eu estava na cidade, fui até a escola e comentei com a professora. Professora, parabéns, ela gostou muito da sua aula. Ela só comentou que ela não ganhou um abraço. E a professora então me surpreendeu, Regiane, que ela respondeu, mas eu não sou paga para dar abraço. Puxa. Ela tem que aprender a ler e a escrever. Puxa. E aí eu penso que uma educação de excelência é mais do que aprender a ler e escrever. Claro que ela não ganha, no olerite dela, não tem lá o número de abraços. Então ela falou uma verdade. Só que eu penso que um professor é mais do que fazer a criança aprender a ler e escrever. O professor que a gente deseja seja um educador, ele tem, além de ensinar a ler e a escrever, ele precisa tocar a alma desses alunos, né, não, Eric? Perfeitamente, né? O que a palavra é entusiasmo, né? Ter Deus dentro de si, e isso contagia as pessoas ao redor. Isso vale para aquele professor que nos escuta e pode estar pensando, mas como eu vou trabalhar motivado, entusiasmado, se às vezes eu não ganho quanto merecia? De fato, a gente pode e deve cada vez mais remunerar o professor para ajudar nesse processo de educação de excelência, mas ao mesmo tempo, dou razão a ele, mas pontuo nas palestras, que se ele se propôs a fazer aquela tarefa, enquanto estiver lá, que dê o seu melhor. Sim. Como eu cito no artigo o personagem de alguns parques que eu visito, e o personagem que está lá, ele está sempre bem-humorado, de bem com a vida, brincando, que tem que ter a consciência que se ele escolheu aquele trabalho, ele tem que dar um verdadeiro show. Então, enquanto estiver fazendo aquela profissão, dê o seu melhor. Se não estiver bom, reclama. E se não melhorar, então entrega o boné e desiste. Mas se estiver na frente, tem que dar um show. É assim que se constrói uma educação de excelência. E fazer sempre o melhor, né? Encontre um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Palavras do filósofo chinês Confúcio. Que maravilha. Que mais que você garimpou aí dessas pérolas, hein? Para ter uma educação de excelência. O importante e olha, a rádio tem tudo a ver com isso. Sim. Porque eu falo que a educação às vezes esquece de treinar a arte da escutatória. A gente é treinado a fazer muitos cursos de oratória, comunicação verbal, não verbal, isso é excelente, tem que fazer, para aprender a falar. Só que a gente não é treinado, o profissional da educação, para as pessoas em geral, a escutar.
Então é importante a gente criar mecanismos de escuta e isso ser uma ferramenta de melhoria contínua. Porque quando a gente acha que sabe, a gente não aprende. Aliás, a gente não aprende quando fala, a gente aprende quando escuta. Rubem Alves tem um texto que fala justamente a arte da escutatória e dá um verdadeiro show de como a gente pode melhorar se a gente aprender a escutar mais e como isso favorece no processo ensino-aprendizagem. Pare para pensar, professor, qual foi o último curso de escutatória que você fez? Provavelmente nunca. Aham, pois é, ouvir o outro sempre, né? Ainda mais uma criança, ou um adolescente, ou um jovem que está ali sedento de aprender, de conhecimentos, e tem tanto a perguntar e tem tanto a falar também, né? O que mais, Eric? E olha, só deixar um parênteses aí que eu cito alguns exemplos de melhoria, mas vejo professores fazendo maravilhas. Outro dia estive no interior de Alagoas, no interior de Pernambuco, dando palestra, e eles falam cada coisa que eles fazem, que eu fico maravilhado, e pontinhos de excelência da educação em muitos profissionais. Isso é bom destacar, porque senão a gente acha que também está tudo errado. Pelo contrário, tem muitos avanços. E eu acho que a excelência da educação tem tudo a ver com quem está lá na ponta, que depende sim da liderança, mas também tem tudo a ver quem está no dia a dia, no tete a tete com o aluno. Que é esse líder que tem que ser o professor. Você falou em liderança, né? O professor tem que ser um líder, que é aquela pessoa que tira o melhor dos outros, né? A boa liderança é aquela que faz brotar o que há de melhor dentro das pessoas que ela está liderando, não é não, Eric? E perfeito comentário, Regiane. Aliás, a melhor liderança, e para mim a única que funciona, é a liderança baseada no exemplo. Ele tem que saber que ele é exemplo para os demais. E isso é fundamental, principalmente numa carreira que é tão espelhada como a do professor. A palavra do professor, minha filha chega em casa, quando ela diz, a professora falou isso para ela, aquilo virou verdade. É algo que ela considera e muito, então tem que tomar cuidado com cada coisa que o educador fala, que pode mudar a vida das pessoas, para melhor ou para pior. Pois é, tem uma frase célebre, já que você gosta, eu também vou soltar uma aqui, diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, não é? Perfeitamente, eu acho que esse conceito que a gente tem que tomar cuidado com cada atitude, porque o aluno que está ali, ele está sedento e às vezes a gente não tem ideia do peso das nossas palavras e do nosso exemplo, como você muito bem citou. Ô, Eric, o nosso tempo acabou, infelizmente, e no rádio é assim, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Olha, eu quero agradecer pela sua contribuição aqui, espero que muitos que nos ouviram possam implementar os exemplos, os bons exemplos que você deu aqui, né, para essa busca da educação de excelência. Eric, muito obrigada, hein? Eu que agradeço e queria só deixar o meu site, se alguém tiver interesse, se você permitir. Pode. Professor Eric Pena, professor Eric com K, Pena com 2 N's, ericpena.com.br, tem lá o artigo completo que nós abordamos aqui, os temas de palestras, vídeos, tudo gratuitamente. Entra lá, faz contato, será um prazer imenso continuar essa entrevista que foi tão ótima com os seus ouvintes lá pelo site. Obrigada, Eric. Um abraço, hein? Um grande abraço.